Uma boa tarde aos senhores vereadores e vereadoras desta casa, demais presentes e aos internautas que estão em sintonia nesta casa de leis. Desejamos aos senhores vereadores e vereadoras um bom trabalho em suas atividades parlamentares. Invoquemos ao Espírito Santo que eles conceda os dons da sabedoria e do entendimento para que possam fazer o certo, o justo e o melhor pelos munícipes. Rezemos a oração universal que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida, que nos conduzem à salvação. Possamos com atenção a leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 13, verso de 24 a 26, que será proferida pelo servidor Zilda. O bom uso das riquezas. As riquezas são boas para quem não tem pecado na consciência, e é má a pobreza na boca do ímpio. O coração do homem modifica o seu rosto, quer para o bem, quer para o mal. O sinal de um coração feliz é um rosto satisfeito. Compreender as máximas é um trabalho penoso. Palavra do Senhor. A todos os presentes que neste momento a Excelentíssima Senhora Presidente para a abertura dos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas, aos senhores vereadores e vereadoras, ao público aqui presente, aos senhores e senhoras internautas, né? E nos termos do artigo 80 do Regimento Interno, solicito à primeira secretária a realização da chamada dos senhores vereadores. Antônio Garcia Externo Rios, Antônio Arivaldo Fonteles, Socorro Externo Neves, Francisco Roberto Vasconcelos, Antônio Ademar Alencar Neto, Edmilson Leocádio Sampaio, Francisco José Cordeiro, João Batista Viana, José Silvano Teófilo Rocha, Maria Luana Marques, Tereza Cristina Rios Vasconcelos. Constatado o fórum regimental, com proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e convido a senhora primeira secretária a proceder com a leitura da ata da sessão anterior. A ata da 31ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Marcos, Ceará. Aos 13 dias do mês de outubro do ano de 2014, às 17 horas, no plenário geral do Las Duas Termas, na rua Governador Raul Barbosa, número 464, realizou-se a 31ª sessão ordinária da segunda sessão legislativa sob a presidência da Excelentíssima Senhora Presidente Antônio Garcia Externo Rios e secretariada pela Senhora Primeira Secretária Socorro Externo Neves. Chegada a hora regimental, a Excelentíssima Senhora Presidente autorizou a Senhora Primeira Secretária a fazer as chamadas senhores vereadores. Estiveram presentes os seguintes vereadores: Antônio Garcia Externo Rios, Presidente; Antônio Edvaldo Fonteles, Vice-Presidente; Socorro Externo Neves, Primeira Secretária; Francisco Roberto Vasconcelos, Segundo Secretário; Antônio Ademar Alencar Neto, Edmilson Leocádio Sampaio, João Batista Viana e Maria Luana Marques. Estiveram ausentes os senhores vereadores Francisco José Cordeiro, Tereza Cristina Rios Vasconcelos e José Silvano Teófilo Rocha, que enviaram a declaração de óbito referente ao falecimento de seu pai. Contamos também com a participação de alguns munícipes. Constatado o fórum regimental, a
Excelentíssima Senhora Presidente, abriu a sessão, invocando a proteção e a bênção de Deus sobre os trabalhos desta Casa Legislativa. Em seguida, a Excelentíssima Senhora Presidente solicitou da Senhora Primeira Secretária que proferisse a leitura da ata da sessão anterior, que após vida feita a verificação de quórum e constatada a presença da maioria absoluta dos membros da Câmara, foi submetida pela Excelentíssima Senhora Presidente à discussão e votação do plenário, sendo aprovada e assinada pela Excelentíssima Senhora Presidente e pela Senhora Primeira Secretária. Sequenciando a Excelentíssima Senhora Presidente, verificando o quórum regimental para dar prosseguimento aos trabalhos, iniciou o pequeno expediente, ordenando a Senhora Primeira Secretária dar conhecimento ao plenário de todas as matérias que deram entrada na Casa, em virtude da inexistência de correspondência a serem lidas. Na oportunidade, a Senhora Primeira Secretária viu o requerimento número 047/2014, de 8 de outubro de 2014, de autoria do senhor vereador João Batista Viana, solicitando da Excelentíssima Senhora Presidente do Poder Legislativo, após ouvida plenária, encaminhamento de ofício ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José Gujalão Rocha Silva, bem como a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a possibilidade de implantação de um quebra-mola na rua 30 de Julho, mais proximidade da residência do senhor Francisco Rocha, no bairro de Alemães, neste município, protocolizado sobre o número 345/2014, em 8 de outubro de 2014, prosseguindo a Excelentíssima Senhora Presidente, encaminhou o referido requerimento para a ordem do dia da presente sessão. Sequenciando, a Excelentíssima Senhora Presidente iniciou o grande expediente e, observando a inexistência de demais vereadores inscritos para o uso da palavra na tribuna, conforme determinado pelo artigo 86 do Regimento Interno, iniciou seu pronunciamento, onde, primeiramente, manifestou o voto de pesar à família do senhor vereador José Silvano Teófilo Rocha, por ocasião do falecimento de seu pai, ocorrido no dia 12 do corrente. Em seguida, informou a todos que havia se feito presente a uma blitz realizada pelas escolas Ricardo de Souza Neves e Colégio Cenecista São Manuel, no dia 23, na Avenida Prefeito Guido Osterno, já anunciada em sessão ordinária da Casa por alunos da Escola Ricardo de Souza Neves, onde foi solicitada a ajuda dos senhores vereadores no fortalecimento do evento, a fim de conscientizar os motoristas da necessidade de educação do trânsito, o que havia levado a elaborar requerimento para o Poder Executivo, solicitando faixa de pedestre em frente às escolas da sede do município. Na ocasião, a Excelentíssima Senhora Presidente lembrou ainda que poderia ser mais apropriado a colocação de tartarugas neste trecho, a fim de diminuir a velocidade dos veículos, parabenizando então as escolas pela organização do evento, que contou com balões com frases de conscientização e a fixação de adesivos em veículos que transitavam pelo local no horário do evento, e dizendo esperar que as mesmas dessem continuidade a essas manifestações, para que adquirisse resultados ainda melhores. Por fim, informou a todos que no último sábado havia sido realizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Marcos, Sindmarco, um seminário qual teria sido bem representado com a participação dos senhores vereadores João Batista Viana, Francisco Roberto Vasconcelos e Socorro Rocherno Neto, além da participação do senhor vereador Francisco José Cordeiro, acrescentando estar satisfeito em saber que o senhor advogado Valdeci Alves, durante o encontro, havia elogiado a Câmara Municipal por sua atuação autônoma no município, onde finalizou parabenizando o referido sindicato na pessoa de sua presidente, a senhora Ana Paula Aleixo, pela organização e representação do evento. Sequenciando, a Excelentíssima Senhora Presidente iniciou a ordem do dia, solicitando à Senhora Primeira Secretária que desse conhecimento ao plenário das matérias que seriam discutidas e deliberadas. Na oportunidade, a Senhora Primeira Secretária leu as seguintes proposições: parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 012/2014, de 22 de setembro de 2014, de autoria do Poder Executivo, e requerimento número 047/2014, de 8 de outubro de 2014, de autoria do senhor vereador João Batista Viana. Prosseguindo, a Excelentíssima Senhora Presidente colocou as referidas matérias à discussão do plenário. Na oportunidade, o senhor vereador João Batista Viana
falando acerca do projeto de lei número 012/2014, de 22 de setembro de 2014, disse que uma vez que os senhores assessores jurídicos e contábeis da Câmara Municipal já haviam analisado junto aos membros da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Conta, bem como aos senhores vereadores Antônio Ademar Neto e Socorro Ostênio Neves, não havia mais necessidade de mais análise por parte dos vereadores, o que eu faria emitir voto favorável à referida matéria. Prosseguindo, excelentíssima senhora presidente, sobre a deliberação da plenária em processo simbólico, em só domingo de votação, maioria sim, as seguintes proposições: projeto de lei número 012/2014, de 22 de setembro de 2014, de autoria do Poder Executivo, com seus respectivos parecer, que foi aprovado por quórum superior ao de maioria simples. E requerimento número 047/2014, de 8 de outubro de 2014, de autoria do senhor vereador João Batista Viana, que foi aprovado por quórum superior ao de maioria simples. Não havendo mais matérias a serem discutidas e votadas, excelentíssima senhora presidente, agradeceu a Deus pela sua proteção e ao público presente e aos senhores vereadores por suas participações e convidou-os para a sessão ordinária realizar-se no dia 20 de outubro de 2014, no plenário geral do Vale Sostene, em horário regimental. Em seguida, declaro encerrada a presente sessão para constar o Socorro Ostênio, primeira secretária, ela havia presenteada que a posse de aprovada, vai assinada por mim pela excelentíssima senhora presidente. Sala da sessão em 3 de outubro de 2014, Antônio Garcia Ostênio, vice-presidente, Socorro Ostênio, primeira secretária. Constatado o quórum regimental, a ata está em discussão e votação. O vereador que for a favor continue como está, quem for contra se manifeste. Como não houve manifestação, a ata está aprovada por unanimidade. Passando agora para o pequeno expediente, passo a ler as correspondências recebidas. Nós temos aqui comunicados recebidos do Ministério da Educação, comunicado número CN 271986/2014, que informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para a entidade Escola de Ensino Fundamental Manuel Jaime Neves Osterno, Educação Integral, data da emissão 26 de nove de 2014, no valor de R$ 2.800. Comunicado número 271988/2014, datado de 3 de outubro de 2014, informando liberação de recursos para a Escola de Ensino Fundamental Senador Virgílio Távora, no valor de R$ 800, emitida no dia 26 de nove de 2014, para a PDDE Educação Integral. Comunicado número 271986/2014, datado de 3 de outubro de 2014, informando liberação de recursos financeiros para a Escola de Ensino Fundamental Manuel Ostênio Silva, PDDF Educação Integral, data da emissão 26 de nove de 2014, no valor de R$ 2.000. Comunicado número CM 271985/2014, datado de 3 de outubro de 2014, informando liberação de recursos financeiros para a Prefeitura Municipal de Marco, mais Educação Fundamental, emitido em 1º de outubro de 2014, no valor de R$ 4.452, alimentação escolar pré-escolar, data da emissão 1º de outubro de 2014, no valor de R$ 11.130, mais Educação Fundamental, emitido também dia 1º de outubro de 2014, no valor de R$ 4.452, alimentação escolar ensino fundamental, emitido também 1º de outubro de 2014, no valor de R$ 42.136,
Alimentação escolar AEE, emitida no 1º de outubro de 2014 no valor de R$ 540. Alimentação escolar do EJA, também emitida em 1º de outubro de 2014 no valor de R$ 1.704. Alimentação escolar de creches, no valor de R$ 11.960, também emitida em 1º de outubro de 2014. PENAT, sétima parcela, emitido no dia 30 de novembro de 2014, no valor de R$ 10.295,92. Outra de R$ 5.003,05, também o PANET. E outra de R$ 33.343,53, emitida também em 30 de setembro de 2014. E cota, parcela 8, emitida em 30 de setembro de 2014, no valor de R$ 63.431,35. Temos aqui o último comunicado do Ministério da Educação, comunicado número 27.1987/2014, datado de 3 de outubro de 2014, informando liberação de recurso financeiro destinado à Escola de Ensino Fundamental São Francisco para a Educação Integral, emitido em 26 de novembro de 2014, no valor de R$ 6.243. Esses são comunicados e, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 22 da resolução número 001/2012, de 17 de dezembro de 2012, tendo em vista a ausência do vice-presidente, passo os trabalhos à excelentíssima senhora primeira secretária, no momento em que irei apresentar a proposição de minha autoria. Ouçamos a leitura da indicação número 013/2014, de 16 de outubro de 2014, e da moção de pesar número 08/2014, de 16 de outubro de 2014, ambos de autoria da senhora vereadora presidente Antônia Grossi Osterno Rios. Excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Mata, indicação número 013/2014. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal envio de projeto de lei dispondo sobre regulamentação de serviço de táxi no município. A vereadora infracionada, no uso de suas atribuições legais, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal o envio de projeto de lei dispondo sobre regulamentação para serviço de táxi no município de Mata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Mata, em 16 de outubro de 2014. Antônia Glaucia Osterno Rios, vereadora, tem. Justificativa. Os serviços de táxi terrestres são modos de transporte público com característica entre os veículos privados e os ônibus urbanos, sem uma rota regular e contínua. Não está acessível ao público em geral por ser um transporte individual de tarifa comparativamente alta em relação aos transportes de massa que têm rotas pré-estabelecidas, horários fixos, tarifas publicadas e são acessíveis economicamente a todos. Municípios brasileiros estão se utilizando da necessidade de legislar sobre o serviço de táxi, que é eminentemente de interesse local, enquadrando-se na categoria de serviço de interesse público, sendo as principais formas de regulação por parte do poder público a forma de entrada no mercado e a tarifação. Considerando-se que nosso município encontra-se relativamente desenvolvido, apresentando grande frota de carros e demais veículos, bem como que é intenso e frequente o frete de veículos para os mais variados locais, do dentro e fora do município, observa-se a necessidade de oficializar e regulamentar esse meio de transporte, a fim de proporcionar aos munícipes melhores condições de locomoção, tendo em vista a possibilidade de maior comodidade e espaço para todos, bem como possibilitando aos condutores desse veículo a regulamentação necessária ao trabalho que desenvolve. Diante do exposto, solicitamos que medidas urgentes sejam tomadas no sentido do pronto atendimento à presente solicitação.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 16 de outubro de 2014. Moção de pesar número 08/2014. Ao excelentíssimo senhor Antônio Erivaldo Fonteles, vice-presidente da Câmara Municipal de Marco, Ceará. A vereadora que a esta subscreve requer que seja encaminhada a matéria epígrafe a seguir discriminada. Solicito que seja registrada em ata desta Casa Legislativa moção de pesar pelo falecimento de José Milton Rocha, ocorrido no dia 12 de outubro de 2014. Antônia Glaucia Osterno, vereadora, presidente. Antônio Ademar Alencar Neto, vereador. Francisco Roberto Vasconcelos, vereador. Edmilson Leocádio Sampaio, vereador. Socorro Osterno Neves, vereador. Justificativa. O senhor José Milton Rocha, nascido no dia 12 de fevereiro de 31, na cidade de Marco, era agricultor católico desde a infância e residia na Vila Manuel Marques. Faleceu no dia 12 de outubro nessa cidade, às 16 horas, deixando 9 filhos, entre eles o senhor vereador José Silvano Teófilo Rocha. Residia na Vila Manuel Marques e era pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta irrepreensível e sua dedicação à família e ao trabalho. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos, e esta Câmara não poderia deixar de se associar ao seu pesar a quem expressa sinceras condolências, rogando a Deus que conceda conforto aos corações enlutados com a perda do ente querido. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Marco, em 16 de outubro de 2014. Antônia Glaucia Osterno Rios, vereadora, presidente. Antônio Ademar Alencar Neto, vereador. Francisco Roberto Vasconcelos, vereador. Edmilson Leocádio Sampaio, vereador. E Socorro Osterno Neves, vereadora. Encaminho a referida indicação ao órgão competente e a moção de pesar número 08/2014 à ordem do dia da sessão seguinte. E oportunamente passo a direção dos trabalhos para a excelentíssima senhora presidente. Passando agora para o grande expediente, não tivemos nenhum vereador nem vereador inscritos na ordem do dia, no grande expediente. Então, eu queria apenas falar aqui um pouco sobre a minha indicação para a regulamentação do táxi. Desde o ano passado, que algumas pessoas me procuram atrás dessa lei para regulamentar o táxi na cidade. E eu até brinquei, disse assim, precisa, aqui não precisa de táxi. Eu disse, não, mas a gente aqui tem carro de frete, né? Porque carro pequeno, sempre somos procurados para fretar para Sobral, para Fortaleza, ou para algum local aqui mesmo no município, e não tem a regulamentação, a gente vive andando, falou até assim, pelas veredas, né? Irregular, e quando a gente pega, né, as multas são muito altas. Aí, desde o ano passado, eu venho verificando, olhando, mas deixando um pouco para lá. Quando foi agora, essa semana, chegou um senhor aqui, inclusive o vereador Neto, né, estava aqui, ele chegou pedindo também socorro para nós, vereadores, e disse, rapaz, desde o ano passado que eu estou providenciando assim, eu já peguei até modelo de lei e tudo, mas que não compete ao Poder Legislativo. Nós temos que fazer isso através de indicação, porque compete ao Poder Executivo. Então, haja necessidade, né? Eu tive pesquisando, o Detran e o Contran, né, existem regulamentos, também na Constituição Federal, acho que artigo 20, também fala sobre essa regulamentação. Quer dizer, tem a lei federal, mas cada município tem que colocar as suas necessidades. Então, eu estou mandando aqui a indicação para o Poder Executivo. Vamos ver se vem o projeto de lei para que todos fiquem resguardados, né, sobre a lei. Eu queria só falar sobre isso, que a indicação está feita. O que vai depender agora do Poder Executivo ver se realmente há necessidade e que mande o projeto para ser analisado por essa casa e votado. E passando agora para a ordem do dia,
Convido a senhora primeira secretária a dar conhecimento do plenário das matérias que serão discutidas e votadas. Nós temos aqui hoje, para ser discutido e votado, só o orçamento, né? Então, a secretária vai aqui parecer na comissão. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas. Parecer ao projeto de lei número 03/2014, de 30 de setembro de 2014, de iniciativa do Poder Executivo. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 03/2014, datado de 30 de setembro de 2014, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Marco para o exercício financeiro de 2015, na forma que indica. Análise. A comissão percebeu que o incluso projeto de lei tem como intuito oportunizar à comunidade um instrumento de execução das ações e programas do governo municipal e tendo em vista as mudanças trazidas pelas novas normas de contabilidades aplicadas ao setor público, NCAPS, trazer uma programação de trabalho que corresponda às expectativas das realizações de ações voltadas ao desenvolvimento do município, numa visão global e atualizada capaz de impulsionar o crescimento local, tomando por base as vertentes econômicas do país. Cabe externar que sua elaboração é fruto de um trabalho realizado com muita ética e planejamento, à luz dos princípios que regem a matéria em obediência aos dispositivos previstos na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Complementar número 101/00 e Lei Orgânica Municipal, em especial na Lei Federal número 4.320/64, as NCAPs, e o novo Plano de Contas aplicado ao setor público, PCAPs, compatibilizando-se ainda com o Plano Plurianual, PPA, e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que norteia a confecção dessa peça instrumental da administração pública, constituindo assim toda a sua estrutura legal. Urge salientar ainda que o projeto de lei que ora se apresenta é revestido por um conjunto de prioridades, como se pode destacar a educação e a saúde, setores prioritários, sem, portanto, esquecer as outras funções que também importantes para o desenvolvimento local. Voto do relator. Pelas razões acima expostas, o parecer deste relator ao projeto de lei número 013/2014 é favorável. Sala da sessão em 14 de outubro de 2014. Edmilson Leocádio Sampaio, relator. Resultado da votação do relatório do relator. Parecer da comissão. A Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, em sessão ordinária, realizada às 10 horas no dia 8 de outubro de 2014, opinou por unanimidade de seus membros pela aprovação do projeto de lei número 013/2014, de 8 de outubro de 2014. Estiveram presentes os seguintes membros: Tereza Cristina Rios Vasconcelos, presidente, Edmilson Leocádio Sampaio, relator, e Francisco Robério Vasconcelos, membro. Sala da sessão da Câmara Municipal de Marco, em 14 de outubro de 2014. Tereza Cristina Rios Vasconcelos, presidente, Edmilson Leocádio Sampaio, relator, Francisco Robério Vasconcelos, membro. Parecer e o projeto estão em discussão e votação. A votação é simples, processo simbólico. Vou mandar o menino pegar tudo. Estamos em discussão, o vereador. Deu certo agora, o cheque deu. Vou mandar o menino aí, vai falar contigo. Então, o vereador fechou para a discussão do parecer do projeto. Está em votação. O vereador que for a favor, continue como está. E quem for contra, se manifeste. Como não houve manifestação, o parecer do projeto está aprovado por unanimidade. E não havendo mais matérias para ser lidas, discutidas e votadas, agradeço a Deus por sua proteção, ao público aqui presente, aos senhores vereadores e vereadoras, aos internautas
Convido para a sessão ordinária a realizar-se no dia 27 de outubro de 2014, em horário regimental, no plenário geral do Passos Termo, e declarando assim encerrada a